Boa tarde, pessoal. Meu nome é Heitor Soda e hoje eu vou apresentar a nossa prova de conceito intitulada Arquitetura Híbrida para Detecção Forense em Documentos Brasileiros. Esse trabalho foi desenvolvido como parte da disciplina INE 5448, Tópicos Especiais em Aplicações Tecnológicas 1, na UFSC, com orientação do professor Wellington Silvano. O foco do trabalho é mostrar como podemos unir inteligência artificial avançada com requisitos fortes de privacidade exigidos pela LGPD. Então, para contextualizar, temos um cenário conflitante. De um lado, o Brasil registrou um crescimento enorme de tentativas de fraude de identidade, milhões de casos por ano, segundo dados do Serasa, e esse volume é tão grande que simplesmente não existe a capacidade humana para verificar tudo isso manualmente. Exige uma automação, então por isso soluções baseadas em IA vêm surgindo como alternativas. O problema é que do outro lado temos a LGPD. As IAs mais poderosas do mundo, como da OpenAI ou da Google, rodam em nuvens estrangeiras e enviar um RG ou um CNH bruto sem tratamento para esses servidores viola princípios de soberania de dados e expõe informações sensíveis do cidadão. Dessa forma, o desafio do trabalho foi como equilibrar essa balança, como aproveitar da eficácia da nuvem sem comprometer essa privacidade de dados. Dessa forma, a solução que propomos é essa arquitetura híbrida. Então, a ideia é separar o que deve ser processado localmente, ou seja, na máquina do usuário, daquilo que pode ser enviado de forma segura para a nuvem. Então, localmente, a gente usa um modelo YOLO V8 para identificar e censurar informações pessoais sensíveis. Isso garante que nenhuma informação desse tipo, pessoal, como nome, número de documento ou data, saia do computador. E depois que a imagem está anonimizada, ela segue junto com os metadados técnicos para a nuvem, onde o modelo multimodal, no caso que a gente está utilizando é o Gemini 2.5 Flash, analisa a estrutura e verifica possíveis indícios de fraude. Então, assim a gente consegue combinar a privacidade e o poder computacional da nuvem. Sendo assim, esse é o pipeline geral da nossa implementação, feita em Python e utilizando Streamlit como interface. Também o modelo YOLO V8 ele foi treinado com o Big Dataset, que é um dataset que contém diversos documentos brasileiros sintéticos, no caso são CNHs, RGs e CPFs, algo que foi fundamental para a gente ter ali uma boa performance. Mas indo para o pipeline em si, assim que o usuário faz o upload do documento que ele gostaria de analisar na interface, imediatamente o modelo YOLO ele escaneia esse documento procurando campos de informações possivelmente sensíveis, e em seguida há uma revisão interativa feita pelo usuário, no caso. Então o usuário ele vai conseguir selecionar os campos que ele gostaria de censurar ou não. E depois, logo depois, o sistema aplica essa censura, desenhando caixas pretas sobre as áreas selecionadas, e só então essa versão segura é enviada para a API do Gemini na nuvem para fazer a análise forense. Então, os dados sensíveis, eles nunca saem do ambiente local do usuário. Bom, então, uma questão que pode ser levantada é se a nossa implementação permite a censura de campos importantes no documento, como a IA vai conseguir fazer ali a análise e detectar fraude nesses casos com bastante censura, enfim, é claro que quanto menos censura aplicada no documento, melhor vai ser a análise feita pela IA, mas uma forma que pensamos para aprimorar essa inspeção é, antes de aplicar a censura na imagem, o nosso código extrai impressões digitais matemáticas no documento original, como o foco, densidade das bordas e a variância da cor, que são características que permitem ali perceber indícios de adulteração, mesmo sem ver os dados pessoais. Então, esses números são enviados dentro do prompt para o Gemini, e ele enxerga a qualidade técnica do documento através desses números, mesmo sem ver os pixels originais da imagem. E isso, que permite ali uma análise forense remota, mas
precisa, né? Agora, né, as métricas que obtivemos para o modelo local YOLO V8, que é o responsável por proteger os dados pessoais, o seu treinamento foi focado no recall, né, que é a métrica que vai estar indicando ali a cobertura do modelo. No caso, a pergunta seria de todos os campos sensíveis presentes no documento, quais delas o modelo conseguiu identificar. Bom, enfim, o recall ficou com resultado ali de 0,84, a precisão de 0,87 e o F1 score, que é a harmonia entre precisão e recall, né, ficou com 0,85. Então, são valores aí que podem ser melhorados, mas para essa prova de conceito são valores aí bastante consistentes, né? Bom, algo que é importante ressaltar é o porquê eu foco no recall. Então, o YOLO V8 ele vai estar atuando como gatekeeper, né? E então, se ele falhar ou deixar de passar algum campo sensível sem censura, a gente vai estar violando aí a privacidade. Então, é muito importante que ele esteja funcionando adequadamente. E outro ponto é que ele foi um modelo bastante rápido, né? A gente mediu ali a latência, né? O tempo de resposta, que obteve ali uma média de resultado com menos de 1 segundo para uma GPU básica. Bom, indo para a parte remota agora, na nuvem, né? Como já citado, utilizamos o Gemini 2.5 Flash. E através da engenharia de prompt, a gente instruiu ele para atuar como perito forense brasileiro. E ele então vai devolver um JSON estrito, cruzando as anomalias visuais com aqueles metadados matemáticos que injetamos, né? Então ele vai estar analisando principalmente anomalias de layout, falhas de alinhamento, bordas artificiais, diferenças entre o padrão esperado e observado, e comparando tudo isso com os metadados injetados, né? Então, mesmo sem ver o nome, foto ou endereço, ele vai estar conseguindo ali identificar possíveis sinais de adulteração. Além disso, esse projeto não é apenas sobre um código de IA, mas também de engenharia de segurança. Então, com isso, a gente adotou metodologias mais formais. Então, fizemos ali uma análise stride para identificar ameaças como tempering, né? Adulteração, que foi mitigada pelo processamento local temporário. E também vazamento de dados, que foi mitigado ali pela anonimização antes do envio. E também, né, a conformidade com a LGPD. Então a gente implementou ali um armazenamento efêmero, a gente utilizou containers Docker e bibliotecas de arquivos temporário, que garante que nenhuma imagem fique salva no disco após a análise, né, que todo o dado processado seja destruído. Bom, os resultados da prova de conceitos foram promissores. A gente conseguiu ali uma latência total, a análise local mais a remota, com menos de 5 segundos por documento, o que é viável por um uso real. O mecanismo de privacidade funcionou como esperado. E, bom, é claro, também existe ali limitações. A qualidade da iluminação afeta bastante a análise feita pelo modelo local YOLO. E a principal limitação é que o treinamento desse modelo foi feito com um dataset com documentos sintéticos, né, o BID, como foi citado. Então, falsificações reais, mas sofisticadas, ainda ali representa um desafio. Bom, para concluir, então, a nossa prova de conceitos provou que a privacidade e o poder da inteligência artificial não são excludentes. A arquitetura híbrida proposta viabiliza o uso de modelos de LLMs no estado da arte, respeitando a soberania de dados brasileiros, mostrando, né, um caminho viável para modernizar a segurança pública e a privacidade do país. Por fim, deixo aqui o QR Code para o repositório do projeto. Muito obrigado pela atenção e fico aí agora aberto para perguntas ou sugestões.